Olá, queridos e amados do Pai, como é que vocês estão? Estamos na nossa semana abençoadíssima da sabedoria silenciosa. Espero que vocês estejam bem. Deus tem sido bom e justo em todo tempo, em todo momento. O nosso tema hoje, dia 29 de maio, dia 4 do nosso série, da nossa ministração, da nossa semana profética, como vocês desejam aí estarem intitulando a nossa semana. Mas eu creio que é uma semana abençoadíssima de sabedoria e poder. Provérbios 13, 20. Louvado seja o nome do Senhor. O que anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um pouquinho da história de Roboão e os conselhos errados. O tema é andar com sábios. Que anda com os sábios será sábio, né? Como foi lido aqui. E o texto hoje da nossa ministração, ele é dentro de 1 Reis, capítulo 12, versos 1 ao 19. Nem todo erro nasce da maldade, tá, queridos? Quero deixar aqui claro. Muitos nascem de influências erradas. A gente entende que Roboão, ele tinha uma herança gloriosa, porque ele era filho de Salomão, neto de Davi. E tinha uma história aí, uma promessa, uma linhagem. Tudo isso não livrou do fracasso, sabe por quê? Porque ele escolheu ouvir os tolos e desprezar os sábios. E a Bíblia nos alerta que quem anda com os sábios será sábio, mas quem se cerca de bajuladores e inconsequentes sofre danos. E essa história, ela reflete muito sobre Roboão. Quem foi Roboão? Roboão foi o filho de Salomão, herdeiro do trono. E o povo veio até ele pedindo alívio. Teu pai nos sobrecarregou, alivia agora esse jugo pesado. E ele pediu 3 dias e consultou 2 grupos de anciões e os jovens da corte. Se a gente pensar bem aqui, os anciões disseram: sirva o povo hoje e eles te servirão para sempre. Ou seja, se você for bem, você vai continuar. Mas se você não for, né? E os jovens disseram: mostre a autoridade e diga quem é que manda aqui nesse lugar. Mostre que seu dedo é mais grosso que a cintura do seu pai. Ou seja, Roboão, ele escolheu o conselho errado, porque ele perdeu 10 tribos e o reino se dividiu e o povo ali se rebelou e a história de glória virou o quê? Divisão. E o que eu aprendo com a história de Roboão é que quando a gente hoje, nos dias de hoje, né? Quando a gente resolve ser moldado para governar amanhã, é mais fácil. Mas quando a gente cresce o orgulho e não deixa ser moldado, amados, a gente pena mais tarde, porque a vida ela é dura, ela ensina muita coisa. E a grandeza de um líder não está só no trono que ele ocupa, mas nas vozes que influenciam também. Porque ali haviam conselheiros, né? E então, se você quer reinar bem, você tem que escolher os seus conselhos. E a sabedoria, ela pode vir disfarçada de humildade. Muitas pessoas dizem que são humildes pela forma de se vestir ou até mesmo de errar um pouco no português, acham que isso é humildade. Eu já vi muitas pessoas falarem sobre isso, tá? Isso não é hipocrisia, eu tô falando aqui porque eu já vi muitas pessoas falarem sobre isso. Ah, fulana é tão humildezinha porque ela não fala um português correto, quer dizer que ela é humilde. Mas coloca um poder na mão de fulano para ver se realmente ela vai ser a pessoa que ela diz ser.
E isso é muito sério. Eu já tive convivência de pessoas que eu trabalhei juntos, de pessoas que foram assim, há muitos anos atrás. Eu era bem adolescente na época. E essa pessoa era uma pessoa muito tranquila, mas ela de repente foi gerente dessa loja. E aí, de repente, a mulher virou a casaca. De repente, a coisa ficou meio maluca. Eu digo, meu Deus. Então, não é só a forma da pessoa se vestir, não é a forma da pessoa falar, mas é também o coração. Porque o coração, queridos, ele é ouro. O coração, ele vale muito. E quando a gente entende que Deus, ele não quer de nós. Deus não quer de nós um coração que esteja disposto a só olhar para as coisas materiais. Deus quer um coração que esteja disposto a obedecer. Não só obedecer, como também a servir. Como a proposta dos anciões. Se Roboão tivesse ouvido os anciões, queridos, a proposta dos anciões era servir, mas Roboão achou que servir era o quê? A fraqueza de um rei. E quem rejeita servir, rejeita a Deus. Por quê? Porque nós viemos aqui para servir. Não para ser humilhados e nem para humilhar ninguém, veja bem. A verdadeira sabedoria, ela começa no quê? Com mansidão. Então, quando nós ouvimos os tolos, nós abraçamos a destruição disfarçada de coragem. Porque, se a gente entender bem esses jovens, eles inflaram o ego de Roboão. Dizer, olha, você é rei, que é isso, cara? Tô só conjecturando, tá, pessoal? Que é isso, cara? Tu é rei, mostra pra eles que tu é rei. Que você tem que servir nada. Como é que o rei vai servir? Então, eu me vejo assim, vendo essa situação e o posicionamento de Roboão em frente a esses jovens. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem te empurra para decisões impensadas raramente estará contigo para te ajudar a consertar o estrago. Eu digo isso para vocês porque na escola eu já passei por muitas coisas e eu era uma boa aluna. Eu sempre fui uma boa filha, nunca dei trabalho para minha mãe na escola. Eu comecei a namorar muito jovem, então provavelmente eu dei trabalho nessa área aí, de namorinho de porta, de calçada. A minha mãe ficava muito com raiva, mas ela, no final, dava tudo certo. Eu muito jovem, muito menina, e Deus, ele sabe e conhece o nosso coração, queridos. Deus é muito lindo em tudo que ele realmente é. Sabe? Eu lembro que eu era muito jovenzinha, deveria ter uns 13 anos, 12 anos por aí. Eu era criança. Eu lembro que eu tinha um namoradinho e a minha mãe, ela não deixava eu ultrapassar X horas, terminava a missa. Eu tinha que estar já em casa, eu não podia ficar na pracinha, que era uma pracinha que todo mundo gostava de ficar depois da missa. E eu como era abusada, eu ia lá e ficava um pouco mais, porque eu escutava as amiguinhas. Ai, fica um pouquinho mais, amiga, não vai não. A minha mãe vinha atrás, gente, e já dizia, já pra casa. Ela só olhava, eu batia o pé, botava a mãozinha na cintura, eu já sabia, já ia direto para casa. Então, quando a gente escuta muitos conselhos errados e a gente vai pelos conselhos errados, a gente se dá muito mal. Eu lembro que por muitas vezes eu escutar conselhos errados, eu me frustrei muito. Então, eu não usei a sabedoria para ouvir, eu não fui uma filha desobediente. Eu tive esse trabalho aí, mas fora isso, graças a Deus, eu sempre fui uma filha que eu sempre procurei na escola
saía da escola, ia para casa. Eu sempre fui uma filha muito boa, fui uma boa aluna, graças a Deus. Então, as palavras, muitas vezes, elas têm uma eficácia muito forte nas nossas vidas. Eu falei sobre palavras ontem, né? E hoje a gente está falando aqui justamente sobre o quanto influencia. Tem pessoas que são muito, elas maquinam realmente o que elas vão fazer com as outras pessoas ou com as forças que elas têm de tentar trazer. Tem um nome para isso, mas eu não vou utilizar ele aqui não, tá? Tentar trazer para a mente daquela pessoa que ela está fazendo o correto. E a pessoa, ela é fácil de ser impactada com as palavras, né? Tem pessoas que são fáceis, são influenciadores, né? E fáceis de influenciar, e outras são fáceis de ser influenciadas. E isso é muito sério, gente, muito sério. E Deus hoje, Ele quer que você, com essa palavra, você hoje como conselheira, ou você hoje como uma mulher ou homem de Deus, você deve voltar a ouvir os sábios, sabe? Parar de dar audiência aos aplausos, olhar com mais discernimento para as coisas que te tragam unção, para as coisas do reino, para as coisas que possam te dar sabedoria, para você não se perder, sabe? O que foi já herdado, porque muitas coisas que nós herdamos, a gente perde no meio do caminho por falta de atenção. E a gente às vezes se levanta como uma geração que escolhe conselhos do nosso próprio entendimento. E muitas vezes o conselho do nosso entendimento, ele não é o certo. E Deus hoje está levantando gerações que escolhem conselhos certos. E eu espero e creio que você venha contrariar o seu ego, porque às vezes a sabedoria, ela entra, queridos, a sabedoria ela entra de uma forma que ela não grita, ela só quer que você valorize ela. E ela é humilde, e ela não é uma tolice barulhenta, ela é sensível. E isso que eu estou dizendo para vocês é muito sério, porque as pessoas estão tão acostumadas, né? Aqui tem pessoas que talvez nasceram em lares bem estabilizados, pessoas que nunca precisaram trabalhar tanto, pessoas que não precisaram se esforçar tanto, porque tiveram seus pais para estar ali pagando a sua faculdade, né? Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é um Deus que Ele não erra. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui, seja a sua primeira vez ou a sua segunda vez que está me ouvindo, que essa palavra, ela não foi feita para impactuar pessoas que nasceram em palácios. Ela foi feita também para impactuar pessoas que nasceram em espaços curtos, em espaços que elas foram muito atacadas e talvez sofreram e sofrem até hoje, sabe? Roboão nasceu no palácio. Ele tinha o sangue de Davi correndo pelas suas veias, porque ele era herdeiro direto do homem mais sábio da terra. Mas a coroa não tinha ninguém de escolhas tolas, né? O problema de Roboão não foi a ausência de promessa, foi a ausência de discernimento para saber quem ele deveria ouvir. Eu quero trazer 3 caminhos aqui da escolha que você em nome de Jesus, que você possa fazer. Sabe? 3 caminhos da escolha. Ele teve tempo para pensar, ele teve 3 dias. Ele teve um acesso aos conselhos certos, que foi dos anciões. E ele teve a oportunidade de honrar o povo pela humildade. E mesmo assim ele errou. Às vezes a gente tem acesso tão forte à sabedoria, a gente tem uma garantia tão forte na escolha certa, mas aí a gente não tem a humildade, nem temor, nem discernimento para poder realmente obedecer à direção de Deus.
Então é preciso temor, humildade, discernimento espiritual para obedecer a direção de Deus, mesmo quando ela parece contrária ao nosso orgulho. Então, eu quero hoje trazer essa exortaçãozinha aqui para vocês. Quantas vezes você já soube o que era certo, mas escolheu o que era popular? Quantas vezes você falou, mas você seguiu o conselho que massageava o seu ego? As pessoas estão tão acostumadas a querer ouvir o que elas tanto querem, a ser massageado o seu ego, que quando alguém fala a verdade, machuca, magoa, a pessoa já fica magoada e rancorosa. Roboão, ele representa muitos de nós nos dias de hoje, porque nós temos a herança, mas nós não temos a humildade, nós temos a história, mas nós não temos muitas vezes discernimento, nós temos as promessas, mas damos ouvidos às vozes erradas. Então o problema não está no que você sabe, mas em quem você escuta quando você precisa decidir. E o momento hoje de você realmente romper destinos é você ouvir a voz de Deus, sabe? Ouvir a voz de Deus. Se verdadeiramente Adão não estivesse ouvido Eva, nós não estaríamos sofrendo em talvez não, tá, gente? Da forma que estamos hoje, em um mundo tão difícil. Mas eu acredito que se não fosse por Eva, alguma situação poderia acontecer ali, porque o inimigo, Satanás, já tinha sido expulso ali do céu, certo? Então, Lúcifer, por ter sido expulso, ele não ia deixar barato, né? Mas a gente sabe que a glória de Deus, ela é maior que tudo. Então, a voz de Moisés diante do faraó foi um grande efeito, né? Moisés, todas as vezes que ele era posto na frente de faraó, ele tinha algo para dizer com sabedoria. Mas mesmo assim, faraó não ouviu. A voz de Elias contra os profetas de Baal também foi forte. A voz de Jesus na cruz, né? E as pessoas não ouviram, mesmo assim o crucificaram. A voz do Espírito Santo, se hoje ouvires a minha voz. Mas existem vozes de destruição também. A voz da serpente para Eva, a voz de Dalila para Sansão, a voz dos amigos de Jó, a voz da esposa de Jó, né? A voz dos amigos dos jovens para Roboão. Então, cuidado com as vozes que tentam te formar, porque nem toda voz que te anima é de Deus. Nem todo conselho que te afirma é sabedoria. Tem momentos que a gente precisa parar um pouco, sabe? A gente precisa se desconectar os nossos ouvidos de coisas passageiras que não vão nos edificar. Às vezes eu me desconecto um pouco das minhas redes sociais. Eu estou mais assíduo aqui do que as outras redes sociais. Eu entro, saio. Por quê? Porque é o momento realmente de me conectar mais com vozes sábias e não tolas, sabe? Às vezes as pessoas estão há anos andando em círculos porque elas escolheram andar com os errados. E não é porque, mas ela já jejuma, ela está indo para a igreja. Se ela tá passando por isso, é porque ela pecou, ela fez isso, ela fez aquilo. Nem sempre. Deus muitas vezes nos posiciona os nossos corações para nós ouvir os conselhos que curam. Porque Deus quer nos dar o discernimento espiritual. Mas às vezes a gente não reconhece a voz da sabedoria. Porque a gente está tão cheio de situações ao nosso redor. As adversidades elas tentam traçar ou até mesmo trilhar a nossa jornada. E andar com os sábios não é glamour, é disciplina. Andar com os sábios é aprender a se permitir
a se confrontar e também mudar para crescer, mudar e crescer. Porque o caminho dos sábios às vezes dói, mas ele não destrói. E o caminho dos tolos às vezes parece até animador, mas é um suicida, né? Então, que nós possamos, em nome de Jesus, limpar os nossos ouvidos espirituais. Amém? Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, nesse momento, Senhor, quebrar o nosso orgulho que nos faz rejeitar os conselhos certos. Restaura, Senhor, com sabedoria, a nossa sabedoria, as nossas decisões, a nossa casa, o nosso ministério, a nossa alma, e que nenhuma herança seja, Senhor, desperdiçada por escolhas tolas, por conselhos que não frutificam. Levanta-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor. Senhor, nos levanta como homens e mulheres cheios do Teu Espírito, com a boca, Senhor, de sabedoria e temor, para que nós possamos ser livres, Senhor, dos bajuladores, dos que não nos conectam, Senhor, mas dos que, Senhor, nos tiram dos Teus caminhos, Senhor, e nos conecta, Senhor, neste momento, às situações que nos alinham ao Teu favor, ao Teu propósito, Senhor. Arranca, tira tudo, Senhor, que nos desalinha à Tua vontade e coloca, Senhor, o que alinha, o que nos conecta ao Teu querer. Espírito Santo, sopra com sabedoria, com Teu poder sobre a Tua igreja, sobre essa geração. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento de decisão, eu quero, Senhor, nesse momento, que o Senhor possa, Pai, nos rever os nossos relacionamentos, os Teus conselhos, as nossas referências, que o Senhor possa, nesse momento, Pai, nos ensinar a rejeitar todas as vozes dos tolos e receber com sabedoria o que vem do Senhor. A sabedoria, nós sabemos, Pai, que ela não grita, mas ela espera ser escolhida, porque hoje, Pai, nós escolhemos andar com os sábios. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, que Deus possa continuar abençoando aí a sua casa, a sua família, com toda a sorte de bênção. Deus é fiel, queridos, e Ele, cada dia que passa, Ele fala ainda mais forte conosco. Deus abençoe. Se essa oração, se essa ministração falou ao seu coração, curta, compartilhe, comente com mais pessoas. Estamos aí na semana Sabedoria Silenciosa, para que nós possamos aí conhecer algumas pessoas desconhecidas da palavra do Senhor, possamos aí nos alertar a algumas circunstâncias que a própria Bíblia nos alerta. Amém? Deus abençoe e fique com o Papai do Céu. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família.